Começando então a gravação aqui em 5, 4, 3, 2, 1. Opa, salve, salve empreendedor! E aí, tudo bem? Eu espero que sim. Hoje é dia 11 de maio do ano de 2021. Estamos eu e a Adriana reunidos novamente aqui. A gente iniciou uma live hoje às 13 horas, tivemos problema com a nossa conexão. Como a matéria é importante aí para vocês que são empresários, proprietários de empresa, a gente combinou e resolveu de se reunir ainda hoje para fazer essa gravação, para poder trazer essas informações que nós consideramos importante aí para o dia a dia das empresas. Seja novamente muito bem-vindo, Adriana. Obrigada, Thiago. Boa tarde. Esperamos que agora a conexão corra tudo ok. Maravilha. Aqui tá funcionando bem. Você me ouve aí bem também? Tudo ok, ouvindo bem. Legal. Vamos dar andamento então no que a gente já tentou. A gente estava falando, comentando hoje, já no início da tarde. A nossa intenção era ter conversado um pouco sobre as possibilidades que estão vigentes novamente, falando aí da esfera trabalhista, da área do departamento pessoal. Existe duas MPs em vigência que trazem algumas possibilidades novamente para você que é empresário, falando ali de redução, suspensão e vários outros temas, né, Adri? Isso mesmo. Poderíamos iniciar aqui pela MP 1045, é isso, né? A MP Isso, 1045, que está em isso vigente, mesmo. que está vigente, né? Hoje é 11 de maio de 2021, essa MP 1045 está vigente. E o que que traz então dentro dessa MP ali em relação à redução da jornada de trabalho, André? O que que o empresário hoje, que tem uma pequena e média empresa, talvez possa estar ali um pouco apertado financeiramente, né, com toda essa questão de pandemia, e se ele tiver a intenção hoje de fazer uma redução da jornada de trabalho, como feito já no ano de 2020, ou havia a possibilidade de fazer no ano de 2020, o que que temos de novidade aí em relação a esse ponto? A medida provisória 1045, Thiago, ela trouxe, assim como no ano passado, duas possibilidades. Uma é a redução de jornada e de salários, né? E a outra é a suspensão do contrato de trabalho. Essa medida ela visa aí assegurar o trabalho para o trabalhador, né? E possibilitar que a empresa passe aí por esse período de dificuldade e consiga manter o quadro de colaboradores dela também, né? A primeira possibilidade é a redução do contrato de trabalho do colaborador. Essa redução ela pode ser feita no patamar ali, no percentual de 25, 50 e 70% de redução do tanto de carga horária quanto do salário, né? Então, nesses percentuais é que a gente consegue fixar a redução do trabalhador, né? É, Uhum. o prazo desse período de redução ele pode ser de até 120 dias também. O prazo da redução, até queria te perguntar, você está comentando sobre a redução de 25, 50 e 70. Na prática, Exato. então, essa questão da redução na prática para o empresário, a redução de jornada, como que funciona? Traz um exemplo, por gentileza, para nós, para que o empresário ele visualize isso no dia a dia, digamos assim. Um funcionário hoje recebendo ali R$ 2.000, como que funcionaria isso numa redução de 50%? Exemplifica, por gentileza. Legal. Esse exemplo que você está trazendo, Thiago, ele é um dos mais utilizados, né, pela que a gente tem feito aí nos últimos tempos, inclusive foi o mais utilizado no último ano. Nessas condições que você me passou nesse exemplo, eu vou reduzir a jornada do meu colaborador para 50%. Então, por exemplo, se ele fazia 44 horas semanais, eu vou reduzir a jornada semanal dele para 22 horas. Essa redução, tanto de jornada, vai ocorrer no salário dele também. Então, se ele recebia uma remuneração ali, um salário de R$ 2.000 por mês, ele vai passar a receber do empresário o valor de R$ 1.000, deduzindo o valor de INSS e outros descontos que ele possa vir a ter. O saldo, os outros 50%, digamos assim, ele não vai trabalhar
mas o governo vai garantir esse valor para ele, para que, digamos assim, ele não tenha ali prejuízos na sua remuneração, mas que de outra forma vai garantir, digamos assim, esse emprego dele junto com a empresa. Esse valor de R$ 1.000 que ele recebe por parte do governo, ele não entra, não fica 100% desse valor. Ele vai receber ali com base no cálculo do seguro-desemprego. Então, tem uma redução ali no valor de R$ 1.000. Então, R$ 1.000 ele vai receber do empresário, vai receber da empresa, e o saldo de R$ 1.000 ele vai receber por parte do governo 30 dias após a comunicação ali para o Ministério da Economia. Certo, entendi. Mesma situação acontece para a redução de jornada de 25% ou 70%. Nesse exemplo, a gente Exatamente. usou uma redução de jornada de 50%. Então, Exato. Numa redução de 25% funciona da mesma forma, e 70% também. Vai reduzir ali 25% da carga horária, né? E vai reduzir 25% da remuneração. Esses 25% salarial que foram reduzidos, assim dizendo, vai entrar no cálculo do seguro-desemprego e o governo vai fazer o pagamento para o colaborador. e nesse cenário entra no cálculo do seguro-desemprego o colaborador numa futura, caso exista uma demissão, ele pode ter aí o seguro prejudicado? Não, isso é bem importante, né? O colaborador ele não tem o valor do seguro-desemprego no caso de uma demissão futura afetada, então pode estar fazendo a redução ou a suspensão de contrato nesse momento, e se daqui 6 meses, um ano, houver a necessidade de desligamento desse colaborador, ele vai receber o seguro-desemprego dele normal. Só é importante destacar a questão de estabilidade, né? A partir do momento que você firma com o colaborador um acordo de suspensão ou de redução de jornada e salário, ele tem aí uma estabilidade por igual período. Então, fez a redução por um prazo de 60 dias. Ele retornou do afastamento ou da redução, o contrato dele tem essa estabilidade por igual período. Não significa que eu não possa fazer a dispensa dele. Pode fazer a dispensa por algum motivo ali que esteja ocasionando isso, mas vai incidir ali no valor a título de indenização para o colaborador. Então, é interessante programar, projetar certinho se houver esse interesse de fazer a dispensa do colaborador para ter anotadinho certinho os custos que vai incidir. Entendi, bem interessante, né? Não vai atrapalhar a questão do seguro e existe ainda a estabilidade por igual período ao período ali de redução ou suspensão, sendo o caso. Entendi. Exato, isso mesmo. E uma pergunta, assim, para que eu penso que o empresário pode acontecer, na verdade, alguma situação. Essa MP, ela começou a vigorar, salvo engano, no finalzinho de abril e agora em maio. Ela tem 120 dias, né, de vigência. Exato, isso mesmo. Ela tem 120 dias de vigência. Digamos que, né, exista algum funcionário que não esteja registrado dentro de alguma empresa e o empregador, o empresário, ele quer fazer o registro desse funcionário para, quem sabe, reduzir, suspender a jornada. Basicamente, uma pergunta funcionário não registrado, é possível usufruir desses benefícios momentâneos que estão acontecendo? Caso hipotético, né? Isso não acontece com os clientes da Atos eles são Não, certinhos, né? Por né? favor. É de outro escritório lá, os nossos não, né? De outro Isso. escritório. O que acontece? Hoje as admissões elas são enviadas para o sistema do e-social. Então, o governo sabe exatamente o dia que o funcionário começou a trabalhar e sabe o dia que a contabilidade enviou essa informação, dia, horário, minutos que essa informação foi enviada. Então, a partir do momento que eu informo hoje, 11 de maio, que um colaborador ele começou a trabalhar antes da MP ser publicada, né? Por exemplo, fiz hoje o registro de um colaborador meu dizendo que ele começou a trabalhar para minha empresa lá em 1º de março. Eu entendo e penso que pode haver conflito no sistema na hora que eu enviar uma redução de contrato ou uma suspensão contratual
para o sistema, porque pode ser barrado, né? Digamos assim, a informação ela está indo em desacordo com o que traz na legislação, né? Eu preciso fazer a admissão do colaborador com um dia de antecedência, mandar essa informação para o E-Social com um dia de antecedência à admissão dele. Aí o governo lança uma medida provisória, dando alguns benefícios, e eu vou lá e faço uma admissão retroativa, que a gente costuma chamar, né? Então, eu penso que pode vir a dar problema, sim, e você pactuar um acordo com o funcionário nesse sentido e acabar lá na frente, daqui a 30 dias ele não receber, ele vai vir a querer receber da empresa esse valor. Certo, então pode uma situação que o empregador ele precisa se atentar nisso é em relação à possível multa do E-Social por fazer o registro em atraso, né? Exatamente. Entra aí a possível multa e não temos como hoje, né, garantir, não existe alguma coisa escrita em relação a esse procedimento. Há uma grande possibilidade de o governo não fazer o pagamento desse contrato, né, dessa redução, algo que tenha acontecido. Exatamente. E uma situação, o programa ele foi criado justamente para garantir o emprego do trabalhador. Então, essa medida, ela serve para empresas que estão passando por dificuldades financeiras, né, com dificuldades de honrar os seus compromissos financeiros, e como uma medida que visa a garantia do emprego para o colaborador, né. Então, daria até para a gente considerar, digamos assim, como cometendo uma fraude para realmente conseguir liberar aí um benefício para a empresa. Melhor não optar, não fazer isso, né? Melhor optar em não fazer. Ou, se fizer, ciente das possibilidades aí do que pode vir a acontecer. O famoso por conta e risco, né? Exatamente. E ainda falando dessa medida provisória 1045, em relação à redução, você visualiza mais alguma coisa que a gente poderia contribuir aqui para os empresários? O procedimento para fazer esse passo, né, é algo importante. O procedimento ele serve tanto para redução quanto para suspensão. Se o empresário optar em adotar aí uma das medidas, né, ou a redução ou a suspensão de contrato com o colaborador, precisa ser formalizado 48 horas antes do procedimento iniciar. Então, por exemplo, eu gostaria que o meu colaborador entrasse em regime de redução de 70% a partir do dia 13. Eu preciso formalizar essa documentação com ele hoje, né? Para que ele comece no dia 13 com a redução de jornada e de salário. O procedimento é fazer o comunicado aqui para o nosso departamento pessoal, para a nossa equipe de atendimento. A equipe do DP vai formalizar o termo de redução, né, uma espécie de contrato que vai regulamentar esse acordo que está sendo firmado entre empresa e empregado. Esse acordo é assinado pelas partes, volta aqui para a contabilidade e a gente encaminha isso para o sindicato a título de comunicação, como pede na medida provisória, e encaminha isso via arquivo digital para o Ministério da Economia também, né, para que eles tenham essa informação e consigam fazer a programação dos pagamentos. Show. Então, vamos ver se eu entendi. Eu sou cliente da Atos e Fatos e tenho a intenção de fazer uma redução de jornada. Eu entro em contato aí com o escritório, por qual meio, que é mais fácil hoje para eu entrar em contato com a Atos e fazer essa solicitação. Você pode entrar em contato tanto via telefone, no 3443-2850, ou via WhatsApp também, nesse contato, ou até mesmo pelo e-mail, contato@atosefatossc.com.br. Tá, eu ouvi falar que você está montando uma nova estrutura de atendimento com uma equipe de profissionais aí atrás desse 2850, tanto WhatsApp, tanto ligação específica e exclusiva para atendimento dos nossos clientes. Verdade, verdade mesmo. Logo, logo a gente vai estar lançando aí a nossa equipe de atendimento ao cliente, né? Uma equipe voltada exclusivamente ao atendimento, a sanar as dúvidas do dia a dia, fazer atendimentos referente à admissão, rescisão, dúvidas fiscais, o dia a dia do empresário, né? O empresário, normalmente, ele não tem um departamento pessoal, um departamento fiscal, ele acaba terceirizando isso para o escritório de contabilidade. Então,
A ideia é responder mais ativamente, em menos tempo, sanar as dúvidas, os pedidos básicos, né? Documentação para banco, recálculos, documentos que ele venha precisar ir para uma atualização de cadastro com fornecedor ou banco, e pedidos gerais, né? Voltados ao trabalho contábil também. Então, logo, logo a gente vai estar fazendo o lançamento dessa plataforma geral de atendimento, né? E essa equipe que está à disposição. Show. Então eu posso entrar em Então, contato ali 100% para o com. atendimento ao nosso cliente. Maravilha. Então eu posso entrar em contato, se for o caso, pela minha facilidade aqui pelo WhatsApp, 2850, mando um oi, tem gente para me atender para dúvidas rápidas e solicitações. Maravilha. Ainda em relação à redução salarial, algum ponto que você queira comentar ou estamos aqui concluindo essa etapa da MP? A redução a gente conclui, né? A suspensão do contrato seria interessante a gente pontuar alguns detalhezinhos, algumas informações, né? A suspensão, né? A suspensão ela também já vinha já teve ela no ano passado naquela outra MP e está dentro dessa 1045 também a suspensão. Então Exato. a diferença da redução de jornada para a suspensão, qual seria? A redução de jornada é uma coisa e a suspensão na prática, né? Para o empresário e para o empregado. Como que funciona essa questão da suspensão? A redução, ela basicamente, eu vou reduzir a jornada e o salário do meu colaborador, mas ele vai continuar prestando o serviço para a empresa. A suspensão do contrato ocorre, digamos assim, a suspensão da prestação daquele serviço também. Então, o colaborador ele vai deixar de trabalhar para a minha empresa e vai passar a receber o salário dele pelo governo. Esse salário que ele vai receber também calculado com base no seguro-desemprego, né? Então, tem uma certa redução ali do salário que habitualmente ele está acostumado a receber, porém, a medida também visa manter o emprego do colaborador. Então, estou passando por um certo momento de dificuldade, as minhas vendas diminuíram, ou sou prestador de serviço, né? Minha empresa prestação de serviço reduziu a quantidade dos serviços, de novos contratos, mas eu não gostaria de me desfazer da equipe, né? Gostaria de manter esses colaboradores, porque a previsão é para que melhore aí nos próximos meses. Eu posso suspender o contrato desses colaboradores, eles passam a receber aí com base no cálculo do seguro-desemprego pelo Ministério da Economia, e quando melhorar, digamos assim, melhorar é dentro do período previsto na MP, que é o prazo máximo de 120 dias, eles retornam ao trabalho também. Retornam ao trabalho. E nesse ambiente da suspensão existe a mesma situação da estabilidade por igual período? Existe por igual período. Empresas que no ano de 2019 faturaram aí mais que 4 milhões e 800 mil, é obrigatório uma ajuda de custo no valor ali de 30% com relação ao salário do colaborador. Então, eu posso adotar essa medida, mas eu vou custear em 30% como uma ajuda compensatória, né? Uma ajuda para o colaborador. E lembrando que todos os benefícios eles devem ser mantidos. Então, plano de saúde, vale alimentação, tudo que o colaborador já tinha de direito, digamos assim, adquirido na empresa, não pode ser suspenso. Na suspensão tem que manter esses benefícios Devem ser e tá mantidos os benefícios, mesmo o colaborador não estando trabalhando, né? certo. E faz a suspensão, mantém esses benefícios, o colaborador vai estar recebendo ali pelo governo com base no seguro-desemprego e Exato, depois vai ter a estabilidade por igual período aí da suspensão. Show. exatamente, exato, Entendi. É uma opção também que as empresas podem estar adotando agora no ano de 2021. exatamente. Isso aí, Se a empresa faturar mais de 4 milhões e 800, ele tem que bancar 30% sobre do valor do salário. exato. Ok, ok. Da Isso vai minha em folha parte, de pagamento, né? Dentro do próprio lerite do colaborador, esses 30% é lançado na folha de pagamento do colaborador. certo. E da minha parte, a questão aqui de redução, suspensão, para mim ficou bem claro.
Legal, bacana. Tem, tem algum ponto a mais nesse sentido que tu gostaria de contribuir? Não, nós estamos com um plano de trabalho dentro do escritório com a nossa equipe de atendimento, de profissionais disponíveis para falar com cada cliente, avaliando cada situação de forma individual, cada colaborador de forma individual. Então, se for necessário fazer o contato com a nossa equipe de atendimento, pode procurar por mim, pode procurar pelo Marcos, e a gente vai estar olhando de forma individual o que é melhor para cada situação. Ah, para esse colaborador a situação é essa, o que a gente pode fazer, como a gente pode fazer, né? O que encaixa melhor ali, reduzir o contrato dele, suspender o contrato, né? A gente consegue fazer simulações de valores, qual vai ser esse valor que ele vai receber por parte do governo, né? Com essa redução que tem por conta do cálculo ser baseado no cálculo do seguro-desemprego. Hum, super interessante, maravilha. Ficou bem esclarecido esses pontos, né? Em relação aí à redução, suspensão. Eu creio que finalizamos, né? Nesse Finalizamos. ponto, né? Medida provisória 1045, ok. Com 1045, ok, né? Você que é nosso cliente, então, facilmente você pode estar entrando em contato ali pelo telefone 2850. Temos uma equipe de profissionais para fazer o teu atendimento. Pode estar fazendo a solicitação via WhatsApp. Estamos à disposição. Caímos então para a MP 1046 para citar alguns pontos. Bora lá. Pode acelerar. A medida provisória 1046, a gente também teve no ano passado uma medida provisória bem parecida, se não igual a essa, né? Ela visa também algumas medidas para o empresário manter o emprego do colaborador, né? Dentre elas, eu vou citar elas e depois a gente pode entrar mais detalhado nas medidas, né? O trabalho remoto, o teletrabalho, a antecipação de férias individuais, concessão de férias coletivas, antecipação de feriados, banco de horas, né? São algumas das medidas aí que a medida provisória 1046 trouxe para o empresário. Essa área que você comentou o ano passado foi um caos, né? As mudanças, as dúvidas, nossa, foi um caos no sentido do movimento que aconteceu em relação a isso, né? A princípio, Sim, eu creio que esse ano vai ser mais tranquilo, porque nós já estamos mais preparados também, porque essas situações de hoje são muito parecidas, ou algumas até iguais, né, ao ano anterior. E até mesmo os empresários, né, os nossos clientes e as empresas no geral já estão mais por dentro. Algum ponto que você considera importante na 1046, mais pontual, assim, para trazer a questão de férias, que tá, eu acho que pode acontecer bastante, né? eu penso que ano passado foi mais tumultuado, porque além dessa mudança, digamos assim, na legislação, não foi uma mudança na legislação trabalhista exatamente, mas foi aí um acréscimo, né? Veio uma medida provisória complementando o que já existia, mas quebrando algumas regras, eu penso, né? Por exemplo, férias, comunicação prévia de 30 dias. Então, tanto para o empresário quanto para as contabilidades. Imagina, nós lá em março do ano passado, escritório fechado, realocando todos os colaboradores para trabalho via remoto e cai duas medidas provisórias ali no colo e vamos fazer acelerar. O cliente solicitando, o sistema ainda não funcionando, então esse ano o sistema já funciona, o portal do governo já está em dia, está de acordo com a medida provisória. Então, acredito que tende a ser aí muito mais benéfico e menos trabalhoso, né? No começo desse ano, a gente se deparou com algumas situações em que, infelizmente, a gente acabou não conseguindo auxiliar o empresário como as medidas provisórias conseguem auxiliar. Por exemplo, colaboradoras gestantes, início de gestação, né? O médico acabava colocando ali como grau de risco elevado, então não podendo atender o público. Aí você imagina uma colaboradora que era auxiliar de serviços gerais, fazendo limpeza, contato direto com o público, atendentes do comércio, atendimento direto com o público.
Em alguns casos você consegue realocar para outras funções, em alguns casos não. Então você acaba entrando ali num cabo de guerra, empresa e funcionário, porque o colaborador quer os direitos, mas a empresa também precisa que, né, ele tenha ali a remuneração e o trabalho prestado para que isso possa acontecer. Então eu penso que essa medida provisória ela veio para nos auxiliar em algumas demandas nesse sentido. Os Show. pontos principais dela que eu poderia colocar é o teletrabalho, né? Visa aí alterar o regime de trabalho presencial para o trabalho remoto ou à distância. Nós pudemos aí experimentar esse trabalho no último ano, né? Toda a equipe em trabalho remoto. Então, se algum cliente tiver interesse de fazer a alteração no formato da prestação de serviços, a gente consegue fazer também. O único detalhezinho importante é a comunicação dessa mudança, né? Ela tem que ser feita com 48 horas de antecedência também. Então, é o prazo ali que a gente pede para confeccionar a documentação, mandar para o cliente, ser assinado dentro dessas 48 horas, para não ter nenhum problema lá na frente com o colaborador ou uma possível ação trabalhista. Nesse momento, então, que nós estamos vivendo, nesse período agora em 2021, a questão das férias não necessariamente precisa esperar a fazer aquele aviso com 30 dias antes. Não, nesse momento, dentro dessa MP, tem a liberdade de fazer com 48 horas. Sim, esse é o que eu mais gosto, é a questão das férias. As férias, por lei, a gente precisa fazer a comunicação ao trabalhador com 30 dias de antecedência, né? É, e isso alterou para 48 horas. Então, por exemplo, se eu precisar dar férias para um colaborador e precisar fazer essa comunicação para ele, eu não preciso mais esperar os 30 dias. Eu posso fazer enquanto a gente estiver dentro desse período de vigência da medida provisória, eu posso fazer com 48 horas de antecedência. Essa comunicação ela pode ser física ou por meio eletrônico, né, o que facilita bastante também a comunicação entre empresa e empregado. As férias elas não podem ser gozadas em períodos menores de 5 dias, que isso respeita o que está na legislação principal, né? A medida provisória não quebrou isso. Os colaboradores em grupo de risco devem ser priorizados para as férias nesse período. O valor de um terço de férias, que é os 33% a mais do que dos dias ali em gozo de férias, eles podem ser pagos junto com a gratificação natalina. Então, tem o prazo para pagamento desses valores até dezembro. E os dias de férias, eles não precisam ser pagos com 48 horas de antecedência também. Eles podem ser pagos no quinto dia útil do mês seguinte à concessão de férias. Então, por exemplo, fiz as férias para o meu colaborador agora no mês de maio. Os dias de férias eu vou pagar para ele lá no quinto dia útil de junho, e a gratificação ali, a gratificação não, desculpa, o um terço de férias eu vou pagar lá com a gratificação natalina, Lá com o 13º salário. Então, lá com o 13º. esse período de férias eu posso postergar então para o 13º, um terço de férias, e o pagamento das férias pode acontecer no quinto dia útil com o salário. Legal. Exatamente, As férias exatamente. normalmente você tem que antecipar, né? Você antecipa 30 dias, faz o pagamento de um terço, então nesse período você tem essa flexibilidade em relação às férias. Exato. Um outro ponto importante é a antecipação de férias. Por exemplo, o colaborador ele ainda não fechou o período aquisitivo para as férias. Eu posso, em comum acordo, né, fazer o documento antecipando esse período de férias e, em caso de pedido de demissão do colaborador, isso pode ser descontado, esses valores restantes, digamos assim. Ele tinha direito a 25 dias de férias e 5 ainda não, mas eu fiz a concessão de 30 dias. Esses 5 dias a mais em caso de rescisão, a gente pode vir a descontar aí em caso de pedido de demissão. Entendi. Muito interessante. Muito bom. As considerações aí da MP 1045 e 1046 do ano de 2021. Mais alguma coisa, dona Adriana, que você queira complementar, queira contribuir? Dois pontinhos importantes é a antecipação de feriados e o banco de horas. A antecipação de feriados, ela visa, por exemplo, tanto a antecipação quanto o banco de horas.
fomos obrigados aí por algum decreto, por parte municipal, estadual ou até mesmo federal, a fechar a empresa, né? Tem um comércio varejista de vestuário. O decreto me proibiu de abrir por 7 dias. O colaborador ele não pode ser prejudicado, eu preciso manter a remuneração aí do colaborador e eu tenho a opção de fazer o banco de horas ou antecipar feriados, por exemplo. Ele vai trabalhar esse período, ele vai folgar nesse período em que o decreto estiver ativo, assim dizendo, e eu posso solicitar que ele trabalhe em futuros feriados. Então, eu estou antecipando a folga desses feriados para esse período, e quando acontecer o feriado, digamos assim, ele acaba trabalhando nos feriados. Só um ponto importante é que feriados religiosos eles precisam ser pactuados previamente. Então, é interessante fazer um documento entre as partes, informando quais feriados vão ser trabalhados, que o colaborador está de acordo com esse procedimento também, né, para depois lá na frente não ter nenhum problema e o empregador ser prejudicado. E o Então, banco de horas ele funciona. Pode falar. esse exemplo que você está trazendo, espero que a gente não precise utilizar, mas caso venha a acontecer algum decreto municipal, estadual, exigindo que seja fechado as portas dos comércios, esse período que estaria, vamos dizer, fechado pode estar antecipando feriados, como se fosse feriados, ou essas horas que os colaboradores não estariam trabalhando porque a empresa está fechada, vai para um banco de horas para a empresa poder utilizar nos próximos dias, em momento oportuno. Exatamente. Show, Ou, show, por show. exemplo, né, nós temos o caso aqui no município da nossa jornada de trabalho para restaurantes, áreas alimentícias, em que acontece de estar reduzido, né? Até determinado horário você pode fazer o atendimento e passando daquele horário você não pode mais fazer o atendimento. Então, tinham restaurantes, lanchonetes que trabalhavam aí até meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã, acabam tendo que fechar antes pactuando com o colaborador, o banco de horas ou antecipação de feriados, pode utilizar essas horas negativas, assim dizendo, né, para compensar futuramente. O banco de horas é importante dizer que, via legislação convencional, a gente tem aí até 6 meses para fazer o uso dessas horas. A medida provisória, ela traz que a gente tem até 18 meses após o fim da medida provisória. Então, a partir de agosto, começa a contar aí 18 meses para você utilizar essas horas que ficaram pendentes, que ficaram negativas. Lembrando que a jornada não pode extrapolar 2 horas extras diárias ou um total aí de jornada de 10 horas diárias. Muito bom, muito bom. Acredito que a gente esteja chegando ao final desses pontos, né? Estamos sim. Então, basicamente, as medidas provisórias elas vieram aí para amparar tanto empresa quanto colaborador. A gente trocou uma ideia rápida, né? Se tiver algum cliente que tem alguma dúvida, pode estar entrando em contato com a nossa equipe de suporte e a gente vai olhar aí com atenção para cada caso de forma individual. Show. Então, se você é cliente aqui da Atos e Fatos, pode procurar a gente pelos nossos canais de atendimento que a gente está preparado para te atender em relação a essas novas medidas provisórias. Pode contar com a gente, estamos juntos, ficamos por aqui. Adriana, meu muito obrigado. Agora a gente está Imagina. concluindo aí os temas de hoje. E até o próximo, né? Eu quem agradeço a oportunidade, Thiago, e estamos à disposição aí para qualquer nova dúvida. Obrigado.